estrutura básica da linguagem, ou seja, aquilo que realmente não pode faltar, dentro do nosso HTML, tá? Então, nós vamos ter aqui, primeiro, o doctype HTML, em seguida, a tag HTML, depois, em seguida, a tag head, junto da tag HTML, eu já ia esquecendo, nós temos o lang pt br, né? Abro o head, dentro do head nós temos as principais tags dentro do head. Quais são? Title. Qual mais? Obviamente eu vou ter que colocar ó, aqui o título, né? E fechar o title. Depois eu vou ter as outras tags. Quais são as outras tags? As meta tags, né? Que eu posso definir elas como eu quiser, mas tem a principal aqui que não pode faltar. Hã? Poderia colocar style aí? Posso colocar também. Mas como a gente ainda não entrou no CSS. Só as básicas. Por que eu coloquei aquela barra ali? Né? Porque toda tag eu tenho que iniciar e finalizar. E o que eu faço para iniciar e finalizar? Né? Por exemplo, iniciei a tag HTML, não finalizei ela ainda. Iniciei a head, não finalizei ainda. Porém, a title eu iniciei e finalizei com a barra. Como essa tag aqui, ela não vai receber nenhum valor dentro dela, eu inicio e finalizo aqui na mesma tag. A estrutura básica, que é o que nós estamos falando, só isso aqui, tá bom. Fecho o head e inicio o body. No body, então, é onde eu vou colocar todo o meu conteúdo. Finalizo o body. Finalizo o HTML. Nunca esqueçam, pessoal, tudo que eu abro, o que eu tenho que fazer? Fechar. Eu abro, eu tenho que fechar, não esqueçam disso. Então isso aqui é o que nós chamamos da nossa estrutura básica e nós compomos ela dessa maneira aqui. As principais tags que a gente trabalha. Primeiro vamos falar das principais tags de texto. Quais são as principais tags de texto? PH1 até o H6. Então nós temos aqui o H1. Aí eu pergunto para vocês, eu posso deixar esse H1 solto aqui? Ele tem que estar na onde? Dentro do body. Aqui é só a estrutura básica para vocês terem a estrutura básica. Agora, a partir daqui, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando as tags que nós inserimos dentro do body. Vou abrir tudo novamente. Só um pouquinho. As tags que a gente vai fazer aqui, elas vão dentro, obviamente, do body. Tá? Aqui nós temos as tags de texto. Então, as tags de texto nós temos lá o H1. O que é o H1? É um cabeçalho de nível 1, correto? Correto. É o cabeçalho de nível 1. O que nós não podemos fazer aqui, pessoal, é confundir e chamar o H1 de título. Apesar de que visualmente ele é um título, visualmente ele ser um título, o que eu faço? Eu chamo ele de cabeçalho, porque quando eu me refiro a título no HTML, eu estou me referindo a isso aqui. Ao título da página, e não ao título de um texto. Então nós trabalhamos aqui chamando de
cabeçalho. Daí nós temos o cabeçalho de nível 1, que seria o H1, que seria o cabeçalho principal. Daí nós temos o que seria como se fosse um subtítulo, né? Onde a gente pode usar o H2. Da mesma maneira que eu tenho lá H1, H2, eu vou ter lá H3, H4, H5 e assim por diante. E daí nós temos a outra tag de texto. Qual que é a outra tag de texto? P. Para que serve a tag P? Parágrafo. Parágrafo. E qualquer parágrafo que eu tiver dentro do texto, necessariamente deve estar dentro da tag P. Todo parágrafo. Tá certo? Ah, eu tenho um texto lá que tem 5 parágrafos, eu vou ter que ter 5 P's? Sim, você vai ter que ter 5 P's. Nós temos uma outra tag aqui que complementa, que pode complementar o texto. Qual é? Na verdade ela não complementa, né? Ela faz parte ali para separação de texto. Que é a tag de quebra de linha. Qual que é a tag de quebra de linha? Tem que fechar aí também? Sim, senhor. Toda tag eu abro e finalizo. BR aqui, não sei se o pessoal que está lá no fundo consegue ver aqui, tá? Mas o BR aqui eu coloco a barra dentro dele mesmo, no final. Porque ele é só uma tag que vai indicar que naquele momento vai haver uma quebra de linha. Então, isso naquele determinado momento, pá, vai quebrar a linha, cai para a linha de baixo, eu só marco, ó, aqui tem uma quebra de linha. São duas tags não muito usadas, tá? Mas que existem, tá? É a tag pre, eu abro ela e finalizo ela. Qual que é a grande vantagem dessa tag? Se eu pular de linha no bloco de notas, se eu der um espaço grande no bloco de notas, ele deixa com o espaço, com pulada de linha que eu dei, tudo. Tá certo? Mas é uma tag que não é muito utilizada, tá? Essas tags aqui também têm atributos. Por exemplo, o marquee ali, não sei se vocês testaram aí, mas ele fica passando assim o texto. De um lado, você colocar uma imagem ali dentro, a imagem passa. Daí existem atributos que você pode colocar para controlar isso. Eu quero mais rápido, mais devagar. Tá? Tem como fazer essas... controlar isso também. Tá? Formatação de texto. Quais são elas? Color. Todo atributo, né, vai receber um valor. Todo atributo tem que receber um valor, pela semântica. Então, color igual, abre aspas. Eu vou colocar o valor aqui dentro. Posso colocar a cor em inglês? Posso. Funciona? Funciona. É o ideal? Não. O ideal é a gente colocar em cor hexadecimal. Né? Então, por exemplo, eu vou colocar uma cor. Então vai vir o nome do atributo, seguido do igual, abre aspas, o valor que o atributo recebe, finaliza com as aspas. Temos outros atributos, quais são? Atributo size. Atributo do quê? Tamanho. Mesmo esquema, nome do atributo, igual, abre aspas, e coloca o valor. Lembrando que aqui no HTML, o tamanho não é proporcional àquele tamanho que vocês estão acostumados. Né? Por exemplo, o tamanho 12 é um tamanho pequeno, no HTML o tamanho 12 é um tamanho grande. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um tamanho 5, que é um tamanho grande para o HTML. Então, tem que testar aí para vocês olharem. Quando a gente vai trabalhar com o CSS, aí sim, lá no CSS é o tamanho padrão, aquele que a gente está acostumado mesmo. Tem um outro atributo aqui. Qual é o atributo? Que não é fonte family, mas que altera a configuração da fonte. Fonte é um atributo, né? Aliás, a tag, qual que é o atributo? Face. E dentro do face, eu não vou fazer aqui, tá? Eu vou pular de linha, por causa do meu espaço aqui, mas você pode continuar ali. Apesar que no HTML, se você pular de linha ou não pular de linha, tem problema, funciona. Então daí eu vou colocar a fonte que eu desejo. Por exemplo, Arial, fecha aspas. E eu já posso fechar aqui, fechar não, né? Finalizar aqui a abertura da tag fonte.
Como se trata de formatação de texto? Eu posso só fazer isso e colocar o texto? Tem que colocar um bold, exposição. Exatamente. Então eu tenho que colocar aqui, pessoal, por exemplo, isso aqui sozinho, visualmente se eu colocar vai funcionar. Mas pelas regras, o que eu tenho que fazer? Pela semântica, eu tenho que pegar e colocar essa configuração ou dentro do H1, ou dentro do H2, ou dentro do P. Ela jogada eu não posso colocar, porque senão meu texto vai ficar jogado. Eu não disse se ele é um parágrafo, eu não disse se ele é um cabeçalho, eu não disse se ele é uma lista, que depois a gente vai ver novamente lista, eu não disse isso. Mas enfim, então aqui eu não posso simplesmente deixar jogado, eu tenho que dizer se ele é um cabeçalho, se ele é um parágrafo, se ele é uma lista, eu tenho que dizer o que é. Daí depois aqui eu vou colocar o texto que vai sofrer a formatação. O texto formatado. E por último eu finalizo a tag com a barrinha, né? Finalizo aqui essa tag fonte. Tá, eu tenho outras tags aí que nós podemos usar para formatação de texto. Tag B, deixa o texto em negrito, certo? Mas eu também tenho uma outra tag que também deixa o texto em negrito. Strong. Qual que é a diferença entre B e strong? A diferença do B para o strong é que o B vai deixar o texto em negrito e o strong vai deixar o texto em destaque. Visualmente, qual que é a diferença? Nenhuma. Visualmente não existe diferença entre B e strong. Porém, para o código, isso é texto em negrito, isso é texto em destaque. Tá, mas quando que eu vou usar B e quando que eu vou usar strong? Se visualmente os dois. Quando é um destaque e quando é um negrito? Bom, o negrito ele é um destaque, se a gente for para ver, né? Mas assim, a vantagem do strong, pessoal, é o seguinte, é principalmente quando a gente fala em estratégias de indexação de site em buscador. Por quê? Quando você coloca um texto em destaque, quando o texto está em destaque, para o buscador ele entende, ó, então quer dizer que essa palavra aqui é importante, porque ela está em destaque. É diferente do fato dela estar em negrito. Qual outra tag que nós temos aqui? I. Para que serve a tag I? Tag I? U. Para que serve a tag U? Tag U é sublinhado. Então assim, a associação que a gente pode fazer aqui, pessoal, é o seguinte. B vem de bold, que seria negrito, em inglês, é claro. O itálico vem de italic, né? Então manteve ali o mesmo I. E o U vem de underline, que é a mesma coisa que sublinhado, né? Não sei se vocês lembram, mas eu fiz a pegadinha com vocês na aula com o S. Lembram do S? Que muita gente falou que sublinhado era S. Mas na verdade o que o S faz? O que nós chamamos de taxado. Agora eu vou desapontá-los um pouco. Tudo isso aqui, ó. Por que isso aqui a gente substitui por CSS? Porque CSS é a nossa folha de estilo. E sendo a nossa folha de estilo, o que vai acontecer aqui? Como eu estou falando de cor, estou falando de tamanho, estou falando de tipo de fonte, estou falando de estilos, negrito, itálico, sublinhado, eu substituo tudo isso por folha de estilo, já que isso está relacionado a estilo, a parte visual. Lista, muito bem lembrado. Nós temos dois tipos de lista, correto? Lembram quais são? Listas ordenadas e listas não ordenadas. Quando é uma lista ordenada, ela começa com OL. É só lembrar, o ordenado, o não ordenado. O que o tem a ver com não ordenado? Não sei, ele só é o que não tem o, não tem o. Então, listas, então aqui vai ser uma lista ordenada. Dentro da lista eu tenho que colocar o quê?
os itens da lista. E como que a gente representa os itens da lista? L, I. Correto? Então vou colocar aqui como item 1. Fecha LI. Para cada item da lista, então, eu abro um LI e fecho o LI. Bom, abri o L, finalizo o L. Beleza? Nós temos aqui agora a lista não ordenada, que é representada por qual tag? UL. Tag UL. A tag UL, ela segue o mesmo padrão da OL, a diferença é que ela não é ordenada. Então nós podemos colocar aqui o L, o próprio LI se mantém, né? Depois nós fazemos o quê? Depois nós vamos para o próximo item. E nós podemos aqui também fazer as sublistas, não podemos? Como que nós podemos fazer as sublistas? Abrindo um outro UL. E depois eu finalizo aqui esse primeiro UL aberto. Lembrando aqui, eu tenho os atributos que eu posso colocar nas listas? Tenho, né? Eu tenho lá o atributo type. Para que serve o atributo type? Né? O indicador. Se for no OL, eu posso colocar lá, por exemplo, se eu quero em números romanos, se eu quero alfanumérico, se eu quero numérico. Aqui no L eu posso colocar o círculo preto, o círculo branco, o quadradinho. Tem outros lá, tá? E também aqui no OL, que eu tinha esquecido até de comentar, nós temos o atributo start também, que é um atributo para informar a partir de qual que ele inicia a ordem dele. Por exemplo, eu quero que ele inicie a partir do 5, quero que ele inicie a partir do 10, e assim você coloca dentro do atributo. Beleza, isso aqui eu substituo por CSS? Não. Isso eu não substituo por CSS. Alguns atributos eu também acabo substituindo por CSS também, tá? Mas isso a gente vai vendo no decorrer, tá? É muito comum que durante esse processo de aprendizagem que a gente tenha, de aprender o HTML, depois já vem em seguida, né? Pô, você passou aí 4, 5 aulas só vendo HTML, de repente vem uma outra aula só de CSS e de repente tudo que você já viu você começa a mudar, modificar, fica uma bagunça na cabeça. Fica mesmo, mas depois você pega o jeito. Para outro assunto. Qual era o assunto? Tabela. A tabela, ela serve para a gente exibir dados tabulares. A tabela, eu tenho que lembrar, pessoal, que a estrutura da tabela, eu tenho 3 tags principais. Quais são? Quais são as 3 tags principais? Table. O próprio table, para iniciar a tabela. Abre table, fecha table, correto? E dentro da tabela eu vou ter linhas e colunas, correto? Eu inicio sempre pela linha ou pela coluna? Pela linha. Como é que eu coloco uma linha? TR. Linha é TR. Eu finalizo o TR. E depois eu tenho a coluna. Que eu não tenho. Como é que eu abro uma coluna? Finalizo. Certo? Eu vou colocar aqui como valor. O valor que vai aqui dentro. Isso que eu sempre tenho que lembrar, pessoal. A tabela é feita de 3 tags. Table para iniciar a tabela. TR para iniciar a linha. TD para iniciar a coluna. Se eu quiser mais do que uma coluna, eu abro mais TD. Se eu quero mais linhas, eu abro mais TR. TR, linha, TD, coluna. Continuando a ideia da tabela aqui, daí entra a parte dos atributos relacionados à tabela. Muito bem. Nós temos 2 atributos aqui que eu considero bem importantes, que são aqueles atributos que a gente vai usar para
para mesclar uma coluna com a outra, ou uma linha com a outra. Quais são eles? Co-span e row-span. Lembram deles? Então, por exemplo, assim, para quando que eu vou usar? Por exemplo, eu tenho uma tabela, mais ou menos assim. E assim, por exemplo, ó. Então, para mesclar isso aqui, eu uso qual? Co-span. Isso aqui o que que é? Row-span. Ah, isso aqui. Perdido só. Como que eu aplico agora? Como que eu aplico agora? Tá claro para vocês o que é co-span e o que é row-span? Né? Onde que eu vou aplicar? Eu vou aplicar dentro do... De qual tag? Do TD. Porque é ele que eu quero fazer isso. Table. Não posso esquecer desse atributo aqui, ó. Border 1. Não posso esquecer, senão visualmente eu não vou conseguir enxergar nada. Não apareceu nada. Não é mesmo? Daí nós vamos iniciar aqui o TR, que é para fazer essa primeira linha aqui. Não é mesmo? Sim. Daí vou abrir um TD, que é para iniciar essa primeira coluna aqui. Só que essa primeira coluna aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai se expandir pelo espaço de duas, não vai? Então nós usamos o quê? Co-span. Qual o número? 2, porque ela vai se expandir por quantas colunas? Duas. Então, 2. Vou fechar o TD. Aqui dentro vai em valor, não é? Então, valores. Finalizo agora essa linha. Beleza, finalizei a primeira linha. Agora eu vou para a segunda linha. A segunda linha, ó, a segunda e a terceira, na verdade, ela é normal. Ela não tem nenhum co-span, porque ela não se expande. Então nós colocamos lá o TR, TD. Quantos TDs eu coloco aqui? Quantos? Por que eu coloco 2? Porque o de cima está se expandindo por 2. É só bater a matemática. Então, primeiro espaço, primeiro TD. Segundo espaço, segundo TD. Finalizo a linha. Abri o TR, fecho o TR. A outra linha ela é exatamente igual a essa. Não é? Ó, ela é exatamente igual a essa. Então vamos lá. TR, TD. Continuando a tabela. E agora nós vamos entrar para a quarta linha. E o que aconteceu na linha? Mesclou com 3, não mesclou? Como que eu vou fazer isso? Bom, vou abrir a linha, TR. Vou abrir o TD. Tá, mas quantos TDs eu abro aqui? 2 TDs. Só que esse aqui, o que eu faço com ele? Row span. Seria por 3, né? Por quanto? Por que por 3? São 3 linhas. Correto. Fecho. Essa mesma estrutura eu repito mais 2 vezes. Por quê? Porque são 3 linhas. Então vou repetir aqui, ó. Atributos que a gente pode colocar aqui. Quais outros atributos que eu posso colocar? Cell spacing, cell padding. O que mais que eu posso colocar? Border color, né? Tá vendo todos esses atributos aqui? Substituo por CSS.
Por quê? Porque são atributos de formatação, estilo, né? Por exemplo, cor de fundo, espaçamento, largura, altura. Por CSS. O código fica limpo, que é o que nós chamamos de código limpo. Toda sujeira vai para o CSS e fica bonitão lá o código. Eu jogo toda a sujeira lá para o CSS. Eu limpo o código. Não fica aquelas coisas quilométricas de atributos e um monte de coisa. Link. Qual que é a tag que a gente usa para fazer links? A. Tag A. Seguido de um atributo que não pode faltar aqui. Qual é o atributo? href. Abre aspas. E ali dentro eu vou colocar o quê? O link. Eu tenho dois tipos de link. Quais são? O link interno e o link externo. O que caracteriza o link interno? É eu chamar um outro arquivo HTML que faz parte do mesmo conjunto de páginas, ou seja, que pertence ao mesmo site. Qual outra coisa que caracteriza um link interno? O fato dele permanecer na mesma aba do navegador. O que caracteriza um link externo? Ele chama outra página, outra URL que está na internet, sair da minha URL para outra e, normalmente, abre uma nova aba. Tá? Então tem essas características aqui. Se eu for fazer um link externo, o que eu tenho que colocar aqui no href? http www. Sei lá, por lá, google.com. Correto? Se for link externo, eu não posso esquecer deste parâmetro aqui. Por quê? Porque senão o meu link vai entender que eu estou chamando um arquivo chamado Google, cuja extensão é .com. Então por isso que eu tenho que colocar isso aqui, que vai caracterizar o fato dele realmente ser uma URL externa. Tá, o que mais que eu uso aqui para que ele abra então em uma nova aba? Target. No português, target. E o que eu coloco no target? Underline. Então, se eu quero um link interno, eu só coloco lá quem somos.html. Preciso colocar o target? Não. Finalizo a iniciação da tag A. Escrevo lá, por exemplo, vou colocar de outra cor aqui. Ou seja, como o seu link vai aparecer, e finalizo a tag A. Imagem. Inicio com a tag IMG. Preciso de um atributo, qual é? SRC. Coloco o endereço da imagem, só que o endereço aqui, pessoal, ele tem as suas características. Não tem? Porque assim, ó, se eu for falar, qual que é o endereço da imagem? Tá, o endereço online ou o endereço local? Se for o endereço online, ele vai começar lá, http, blá, 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 blá. Se for o endereço local, ele vai começar c:/windows/user/ o seu nome, área de trabalho ou desktop, sei lá o que, sua imagem.jpg. Mas o que a gente faz aqui? Sempre que nós vamos iniciar a criação de um website, nós fazemos a organização dessa arquivos. Nós criamos o que nós chamamos de uma pasta matriz, que você não precisa chamar ela de matriz, certo? Você pode chamar lá, você está fazendo o site lá para o Manuel da padaria ali, você coloca lá, site do Manuel da padaria. É a tua pasta matriz, ou seja, todos os arquivos do seu site vão estar lá dentro. Esse documento aqui, o index, vai estar lá dentro. E você pode colocar lá uma pasta chamada imagens. E lá você coloca todas as imagens. Se o seu arquivo HTML está lá na pasta, no site do Manuel da padaria, né? Ele está lá dentro, disputando espaço com a pasta imagens, o que você vai digitar no endereço? Imagens / o nome da sua imagem
ponto a extensão dela. Dessa maneira. Barra nome.jpg. Por quê? Se eu coloco o endereço dessa maneira, ele vai funcionar tanto online quanto local. Porque eu vou pegar essa pasta matriz, jogar lá para o meu servidor, joguei na nuvem lá, vou executar, ele vai puxar, porque lá também vai ter uma pasta chamada imagens, que inclusive eu fiz no mesmo upload. E eu também tenho alguns atributos aqui que eu posso colocar, não posso? Quais são? Size, width, height. Posso colocar. Só que esses dois aqui eu posso substituir pelo quê? Por CSS. Mas a imagem tem um porém. A imagem tem um porém. Pelas regras da W3C, eu tenho que definir aqui qual é a largura e a altura. Sabiam disso? Se você joga uma div e coloca o tamanho dela, ele não deixa. Faz parte da semântica da imagem. Mas ela não altera? Altera visualmente. Mas dentro do código não. Como assim? Não, para o código não. Você tem que determinar o tamanho. Sabe por que é interessante que você determine o tamanho também? Para quando você vai indexar essa imagem no Google. Tipo, eu posso fazer filtro lá por tamanho da imagem. E a pessoa pode encontrar a sua imagem. Então, mas daí você pega no CSS, você cria uma div, coloca o tamanho dela e a imagem tem o triplo. Não, mas daí você pode trabalhar... Calma. Quando a gente for trabalhar com estrutura, você vai entender. Eu posso trabalhar com porcentagem. Não, sim. Mas Entendeu? Se eu colocar imagem 100%, 100% do quê? 100% do tamanho da div que ela se encontra dentro. Mas você falou que é obrigatório, de acordo com as regras. É você obrigatório, colocar o tamanho. dentro da imagem, eu definir isso aqui, No código. Não, no código. Mas nada me impede de fazer isso aqui, ó. A 100%, daí você coloca dentro do 100% daquilo. Nada me impede de fazer isso. Tá? Mas não vamos pensar em porcentagem agora. Senão isso vai pegar ali no teu cérebro e vai dar um nó. Calma. Vamos falar aqui, sei lá, de 300 pixels. Tá? Também tem que declarar largura. Posso substituir por CSS? Posso. Mas pela regra de semântica eu tenho que colocar. Tá? E tem um outro atributo também que eu sou obrigado a colocar. Qual é? Que é a nossa Descrição para os deficientes visuais. exatamente, para acessibilidade. Barra, finalizo aqui a imagem. Não abro ela e depois finalizo. Assunto formulário. Beleza. Eu quero que vocês prestem atenção aqui nesse assunto formulário, porque ele é muito parecido ali, pelo menos a maneira da gente entender ele, com a tabela. Então, nós vamos iniciar um formulário com a tag form. Dentro da tag form, nós vamos colocar um atributo obrigatório. Qual é o atributo? Action. Aqui eu vou colocar o link da ação. Vou colocar esse símbolo aqui. Que ele vai simular como se fosse um link falso, que nós chamamos. Tá? Ou seja, quando o formulário enviar, ele vai carregar a mesma página. Certo? Não há nenhuma outra página. Beleza. E daí, aqui dentro, eu começo a colocar as opções do formulário. Vamos lá, devagarinho, uma por uma. Todo formulário vai ter o rótulo de dados do formulário. Como que eu defino o rótulo de dados? Label. O label ele vai receber um atributo aqui chamado for, que não é um laço de repetição. Agora eu vou criar um campo de texto. Como que eu crio o campo de texto? Dentro do input eu vou colocar um outro atributo que necessariamente precisa ter, que é o atributo type, que é o tipo, tudo comigo? E o tipo eu vou definir como text. ID, que é quando eu vou associar esse input a esse label, ou seja,
esse campo de texto a esse rótulo de dados. Name. Colocou lá, type text, beleza. Até aí eu entendi porque se trata de um campo de texto. Por isso que eu type text, beleza. E você colocou um ID, nome. Qual é a associação? Aqui, ó. Só para eu associar este rótulo de dados com este campo. Porque eu posso ter mais do que um campo para o mesmo rótulo de dados. Quem estava aí na aula passada e a gente fez o exemplo lá da data, eu posso fazer essa associação. Tá, depois você veio e colocou lá name igual a nome. Pô, mas o ID já não é nome. Agora eu estou dando nome para a caixa de texto. Esse é o nome da caixa de texto. Não é uma associação que eu estou fazendo agora. Compreende isso? Esse nome agora não vai fazer tanto sentido para vocês. Quando a gente for trabalhar com linguagem de programação web, PHP, aí JavaScript também, aí sim eu vou precisar desse nome. Porque daí eu vou ter que pegar a informação que está armazenada no campo nome. Coloquei aqui então o meu campo de texto. Vou colocar aqui para quem está fazendo no computador um BR para que ele pule de linha, né? Não fique tudo na mesma linha. Aí nós temos outras maneiras de criar situações aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui um label cuja o for dele é estado. E daí eu coloco aqui estado, 2 pontos. Fecho o label. E agora eu vou começar a colocar, agora em vez de colocar uma caixa de texto, eu vou colocar uma caixa de seleção. Como é que eu coloco a caixa de seleção? Com input? Não, muda. Com select. No select eu vou colocar um ID, que é para associar com o rótulo de dados estado. Eu vou colocar um name. Veja, eu não preciso dar um name com o mesmo nome do ID, não preciso. Depende da situação. Daí dentro do select eu tenho que colocar as opções do select, correto? Sim. Aí nós vamos colocar option. E dentro do option, o que eu tenho que colocar aqui? Value, que é o valor que ele vai receber. Posso colocar lá, valor 0. O valor que ele vai receber. E dentro aqui do option, o que eu faço? Coloco o estado, por exemplo. Estado sólido. Vou para a segunda opção e fecho o select. Vou mandar um BR para pular de linha. Vou mandar um label novamente aqui. Por que o nome dos dois tem que ser igual? Isso, porque o rádio é aquela bolinha. Eu só estou permitindo que ele selecione com um ou outro. Se ele selecionar um e depois desmarcar e marcar o outro, se desmarcar e marcar o outro, não. Se ele for marcar o outro, ele desmarca sozinho aquele que ele já tinha marcado anteriormente. E por último o botão, que eu já estava esquecendo dele. E tem também, só que agora eu não vou entrar muito a fundo nisso, a parte lá do campo obrigatório, o atributo lá para validação, né? Mas esses códigos aí, tem tudo lá. Você entendendo isso aqui, é só você pegar aquele código que eu postei no grupo para vocês semana passada, que está tudo lá.